Alguns lugares têm uma energia única, e o Canto do Aroma era exatamente assim. O cheiro do café recém-moído, o tilintar das xícaras e a conversa baixa dos clientes criavam um clima que parecia abraçar quem entrava. Mas, para quem trabalhava ali, havia um detalhe indigesto: a visita frequente de Eduardo Vasquez, um milionário arrogante que agia como se qualquer ambiente fosse extensão do seu escritório particular. Não importava se estava fechando contratos ou pedindo um simples expresso, sua presença sempre deixava o ar mais pesado. Muitos já tinham se acostumado a ceder diante dele. Quem ousasse contestar suas ordens improvisadas acabava sentindo na pele o peso de sua influência, fosse através de comentários humilhantes ou de silêncios carregados de desprezo. E, para quem precisa do salário no fim do mês, enfrentar gente assim parece quase um suicídio profissional. Afinal, quem arriscaria o próprio emprego para confrontar alguém que frequenta as rodas mais poderosas da cidade? O que ninguém esperava é que, numa manhã aparentemente comum, uma nova funcionária chamada Laura Mendes mudaria o rumo da história daquele café. Não por servir o cappuccino mais perfeito, mas por ter a ousadia de enfrentar, à vista de todos, um homem que muitos temiam. O que se seguiu provou que, às vezes, basta uma única atitude firme para iluminar um ambiente inteiro, e que a dignidade, quando bem protegida, não se dobra nem diante do poder mais intimidador. Eduardo Vasquez era o tipo de homem que entrava em um ambiente e fazia todo mundo se ajeitar na cadeira. Dono de uma postura impecável e um terno que parecia ter saído direto de um alfaiate europeu, carregava junto um ar de superioridade que incomodava mais do que perfume forte. No Canto do Aroma, sua presença era tão marcante quanto o aroma do café, mas muito menos agradável. Funcionários e clientes sabiam que um simples olhar dele podia estragar o dia inteiro. Ele não precisava levantar a voz para impor respeito. Bastava um levantar de sobrancelha ou um comentário irônico para deixar claro quem estava no controle. Eduardo era conhecido no mundo dos negócios por sua frieza e objetividade, mas no café parecia encontrar prazer em testar a paciência dos outros. Desde atrasar pedidos de propósito até reclamar de detalhes insignificantes, tudo nele soava calculado para provocar desconforto. E o mais curioso era ver como todos, sem exceção, acabavam cedendo. Alguns por medo, outros por conveniência. Afinal, ninguém queria entrar na lista negra de um homem que tinha influência até nas decisões da associação comercial da cidade. Mas havia algo no ar naquela manhã que parecia diferente, como se uma faísca estivesse prestes a acender num barril de pólvora. E, no Canto do Aroma, todos sabiam que quando Eduardo aparecia, ou o dia seguia tranquilo, ou virava um campo de batalha silencioso. Era o primeiro dia de Laura Mendes atrás do balcão do Canto do Aroma, e ela ainda se adaptava ao ritmo frenético do café. Entre pedidos, troco e o barulho constante da máquina de expresso, tentava manter um sorriso no rosto. Tudo corria bem, até a porta se abrir e Eduardo Vasquez entrar, com aquele olhar de quem já esperava ser servido antes mesmo de pedir. Ao lado do caixa, Maria Clara, a barista veterana, ajeitava as xícaras, sem imaginar que estava prestes a ser alvo de mais um dos caprichos do milionário. Com um comentário sarcástico sobre a demora e um olhar de desdém, Eduardo derrubou o açúcar sobre o balcão de propósito, deixando Maria Clara constrangida diante de outros clientes. Foi como se o ar ficasse pesado de repente. Laura, observando a cena, percebeu que não era apenas uma reclamação, era uma humilhação no trabalho, feita com frieza e quase um certo prazer. O silêncio que se seguiu dizia muito sobre o medo que aquele homem inspirava. Mas Eduardo não parou por aí. Voltou-se para Laura, avaliando-a dos pés à cabeça, como se quisesse testar seus limites. Fez um pedido complicado, pediu para refazer 2 vezes e insinuou que talvez ela não estivesse à altura do atendimento do café.
O clima, que antes tinha cheiro de grãos torrados, agora tinha gosto de tensão. E para quem estava assistindo, parecia que Laura seria apenas mais uma a baixar a cabeça, mas algo dentro dela começava a dizer que não seria assim. Laura respirou fundo, sentindo o peso dos olhares à sua volta. Em vez de devolver o café com pressa, decidiu preparar o cappuccino mais caprichado que já havia feito. Com firmeza nas mãos, desenhou um coração na espuma, como se aquele gesto fosse um recado silencioso: eu não me intimido. Quando colocou a xícara diante de Eduardo, manteve o olhar firme, algo que poucos ousavam fazer. Eduardo franziu a testa, surpreso com a ousadia. E antes que ele pudesse dizer algo, Laura quebrou o silêncio, afirmou, de forma calma mas cortante, que ali se servia café, não humilhação. Pediu que ele pedisse desculpas a Maria Clara, deixando claro que o respeito não estava à venda. Um murmúrio entre os clientes cresceu, como se todos estivessem esperando alguém, há muito tempo, falar exatamente aquilo. O milionário ficou imóvel por alguns segundos, medindo cada palavra. Para muitos, aquilo poderia ter sido o fim do emprego de Laura, mas para ela foi apenas o começo de uma postura que não voltaria atrás. Seu ato simples, um coração na espuma e uma frase de coragem, plantou uma semente que começaria a germinar de forma inesperada. E o canto do aroma jamais voltaria a ser o mesmo depois daquela manhã. O burburinho ainda ecoava pelo salão quando Dona Helena, a proprietária do Canto do Aroma, surgiu de detrás do balcão. Mulher de presença firme e olhar que misturava doçura com autoridade, ela não precisava levantar a voz para impor respeito. Observou a cena por alguns segundos, como quem analisa uma jogada de xadrez, e então se aproximou de Laura e Maria Clara. Seu tom foi claro: aqui, a gente serve café com dignidade. E quem não respeita isso, não é bem-vindo. A postura dela fez o ar mudar. Em vez de ceder à pressão de Eduardo Vasques, Dona Helena se colocou como escudo da equipe, deixando claro que nenhuma ameaça, por mais sutil que fosse, teria espaço ali. Era raro ver alguém enfrentar o milionário sem hesitar, mas ela parecia conhecer as regras de um jogo que poucos tinham coragem de jogar. Laura percebeu, naquele instante, que não estava sozinha. Eduardo tentou argumentar, insinuando que poderia levar o caso para outro nível. Mas Dona Helena não piscou. Disse, de forma tranquila, que sua equipe não trabalhava sob intimidação. E, quando ele insinuou que talvez fosse melhor repensar a presença de Laura, ela respondeu sem vacilar: repensar? Só se for para lhe oferecer um café e a saída. O salão inteiro prendeu a respiração. Pela primeira vez, Eduardo parecia não ter resposta pronta. Nos dias seguintes ao confronto, coisas estranhas começaram a acontecer no Canto do Aroma. Uma inspeção surpresa da vigilância sanitária apareceu sem agendamento, com exigências absurdas que não faziam sentido para um café tão bem cuidado. Curiosamente, alguns fiscais pareciam mais interessados em fazer perguntas sobre a equipe do que verificar higiene. Laura e Maria Clara trocaram olhares, aquilo cheirava a retaliação. Foi então que entrou em cena Patrícia, advogada e amiga antiga de Dona Helena. Com um olhar afiado e um jeito direto, começou a investigar a situação. Descobriu que a tal inspeção não apenas era forjada, mas também fazia parte de uma tentativa de compra disfarçada. Nos bastidores, Eduardo Vasques queria adquirir o café a qualquer custo, e usava de influência para desgastar a imagem do lugar. Era um jogo sujo, com abuso de poder bem planejado. Patrícia não se contentou em juntar provas, foi além. Encontrou documentos que ligavam Eduardo a outras aquisições questionáveis na cidade. Havia e-mails, registros de ligações e até testemunhas dispostas a falar.
O que começou como uma simples defesa do café, transformou-se em uma oportunidade de expor um padrão de comportamento que ele escondia há anos. O tabuleiro estava montado, e a próxima jogada seria em um palco maior. O fórum de empresários da cidade estava lotado naquela manhã. Era o tipo de evento onde todos trocavam sorrisos calculados, apertos de mão firmes e discursos cheios de promessas. Eduardo Vasquez, como sempre, ocupava a primeira fileira, seguro de que controlava a narrativa. Mas, quando o microfone passou para Laura Mendes, o clima começou a mudar. Ela respirou fundo, olhou para a plateia e começou a contar o que aconteceu no Canto do Aroma, sem medo de citar nomes. Enquanto Laura relatava o episódio da humilhação no trabalho e das inspeções forjadas, Patrícia, a advogada, projetava no telão os documentos e e-mails que conectavam Eduardo às tentativas de compra e ao abuso de poder. Murmúrios começaram a se espalhar pelo auditório. Aquela não era mais apenas uma história sobre um café, era um alerta sobre como alguns usavam influência para destruir o que não podiam controlar. No final, diante de uma plateia atenta e constrangida, Eduardo não teve saída. Foi pressionado a pedir desculpas publicamente a Laura, Maria Clara e Dona Helena. E, para piorar, deixou o local sabendo que uma investigação formal seria aberta contra ele. O que começou como um confronto num balcão de café agora ecoava nos corredores do poder, e deixava claro que, às vezes, basta uma voz determinada para desmontar um império de intimidação. Os dias seguintes no Canto do Aroma foram diferentes. O clima, antes carregado pela sombra de Eduardo Vasquez, agora tinha um ar mais leve. Clientes que presenciaram o confronto passaram a elogiar a coragem de Laura, e muitos voltavam apenas para trocar algumas palavras com ela e com Dona Helena. O que antes era apenas um café, agora se tornará um símbolo silencioso de resistência e justiça. Na parede próxima ao balcão, uma pequena placa foi colocada: "Aqui se serve café, não humilhação". Não era apenas uma frase, era um lembrete diário para funcionários e clientes de que dignidade não é negociável. A cada xícara servida, havia ali também um pouco de orgulho e a certeza de que enfrentar o abuso de poder vale a pena, mesmo quando parece arriscado demais. Laura sabia que sua atitude não mudaria o mundo inteiro, mas tinha mudado dela, e o de todos que trabalhavam no café. E isso já era um começo. Porque, no fundo, resistir é isso, plantar sementes de coragem que podem florescer nos lugares mais improváveis, até mesmo na espuma de um cappuccino. Quantas vezes você já presenciou ou viveu uma situação em que alguém com mais poder tentou diminuir outra pessoa? E quantas vezes preferiu se calar para evitar problemas? A história de Laura mostra que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Não é preciso um palco ou um microfone para defender a dignidade. Às vezes, basta um gesto firme, uma palavra direta ou um simples não na hora certa. Pense, quantas mudanças deixaram de acontecer porque alguém acreditou que não valia a pena enfrentar? E se você fosse essa voz que inspira outros a se posicionar? Talvez, no seu trabalho, na sua família ou na sua comunidade, exista um momento à espera da sua atitude para transformar o rumo das coisas. Então, se essa história te inspirou, aproveite para dar o próximo passo, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando conteúdos que mostram que, sim, é possível enfrentar injustiças e sair mais forte. Porque no fim das contas, o mundo precisa de mais pessoas dispostas a servir, não só café, mas também respeito e coragem.